Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste momento, nesse tempo, para adorar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por nos dar permissão de estar na tua casa, para te engrandecer. Obrigado, Pai, por nos dar permissão de estar na tua casa, para sermos ministrados pela palavra que vem diretamente do teu coração sobre nós. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, cada vida, Senhor, cada coração aqui, cada um, Pai, seja mesmo ministrado pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo, Pai. Sabemos, Pai, que nós podemos levar a palavra até os ouvidos, mas é teu Espírito Santo que leva até o coração. É o Senhor que regenera, é o Senhor que transforma, é o Senhor que traz vida, Pai, a cada coração e cada um que está aqui. Então nós pedimos a vida do Senhor sobre este lugar, sobre aqueles, Pai, que entraram aqui, Pai, desistindo, aqueles que entraram aqui talvez desanimados, fora do propósito, fora da vontade que o Senhor estabeleceu. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa trazer vida, possam ser regenerados, se arrependerem, serem transformados pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo. É o que nós oramos, Pai. Que o Senhor possa nos usar como canal de bênçãos para essas vidas que estão aqui hoje. E que cada um, Pai, seja mesmo, Pai, tocado pela tua palavra. Cada um que está aqui, Pai, possa mesmo crescer em entendimento e sabedoria. Que cada um que está aqui possa mesmo amadurecer na fé. E que essa palavra possa ser uma palavra guardada em nossos corações. Não uma palavra apenas ouvida, não uma palavra apenas sentida, mas uma palavra praticada, Senhor, por cada um de nós. É o que nós oramos, Pai, e pedimos ao teu Espírito Santo, para que possa fazer aquilo que o Senhor convém, aquilo que o Senhor quer e deseja para nossos corações nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 14. O tema hoje é Sejam Santos. Qual que é? Amém. Sejam santos. Hoje eu vou tratar a respeito da doutrina da santificação, a importância da santificação e como que ela, a palavra de Deus, ela se revela a nós a respeito disso. Acharam aí, amém? Diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou. Aleluia. Santificação é uma doutrina e um tema um pouco esquecido dos púlpitos das igrejas. É um tema um pouco esquecido e muito pouco falado. Hoje, se nós falarmos de santificação, temos que tomar todo o cuidado do mundo, porque muitos se sentem ofendidos com esse tema e com essa palavra. Se você hoje nos colégios, na faculdade ou perante a sociedade for falar de santidade, você é um careta, você é um bobo, você é alguém iletrado. Mas esse tema, santificação, está totalmente ligado à salvação. E sem santificação nunca existiu salvação. Fala comigo, sem santificação nunca existiu salvação. Quem não entende a doutrina da santificação nunca compreendeu o cristianismo. Quem não entende a doutrina da santificação nunca compreende ou nunca compreendeu o que é o cristianismo. O que define um cristão e nos diferencia do restante do mundo é a marca que está em nós. E essa marca é a santificação. A marca que define nós cristãos. Não é a roupa que você usa, não são os rituais religiosos, não são os nossos templos, ou qualquer mania religiosa que nós possamos possuir, de maneira alguma. Mas a marca de um verdadeiro cristão é a sua santidade. Uma vida santa em todas as áreas da sua vida.
Não existe cristão sem santidade, não existe cristão sem santificação. Alguém que diz que é cristão, mas não vive uma vida de santidade, é porque nunca conheceu Cristo de fato. É impossível ter uma vida cristã sem santificação. Alguns pregadores da palavra, eles têm algumas frases que dizem assim, a conversão, ela tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. John Wesley. Outro autor, Paul Walsh, ele diz assim, lutar contra o pecado é a maior evidência que você nasceu de novo, e que Deus está realizando uma obra de santificação em você. Se essa obra não está acontecendo, é porque você ainda não nasceu de novo. Charles Spurgeon, ele vai dizer, eu acredito que quanto mais santo o homem se torna, mais ele chora pela falta de santidade que permanece nele. Não existe salvação sem santificação. Mas nós precisamos entender a respeito dessa doutrina, e é isso que eu quero, nesses minutos, falar com vocês. Fala comigo, entendendo a doutrina da santificação. Entenda algo, quando Deus criou a humanidade, quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeito, ok? Quando nós estudamos a respeito da doutrina da criação perfeita de Deus, a gente vai ver que tudo que Deus criou é perfeito, tudo que Deus criou é bom. Aquilo que Deus criou, a humanidade, o mundo criado, é muito bom. Quando Deus, Ele cria o homem, Adão e Eva, era muito bom. Porque Deus não cria nada inacabável, ou Deus cria algo em ruim estado, não. Tudo que Deus cria é perfeito. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de? Aqui nós já sabemos, quem fez Start 2 vai ter essa assimilação, que quando nós declaramos que somos a imagem e semelhança de Deus, e quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, está ligado aos atributos comunicáveis de Deus, aquilo que Deus comunicou conosco. Existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos da imanência de Deus e os atributos da transcendência de Deus. Atributos comunicáveis é o que Deus comunicou conosco, com a humanidade. Atributos incomunicáveis é algo que pertence somente a Deus. Onipresença, onipotência, eternidade, imutabilidade, são todos atributos que pertencem somente a Deus. Mas existem aqueles atributos que Deus compartilhou conosco, que nós podemos dividir em duas classes: atributos morais e atributos intelectuais. Atributos morais está ligado à bondade, justiça, santidade, fidelidade e por aí vai. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com esses atributos, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e essas características morais estavam estabelecidas na vida da humanidade. Porém, com a queda ali, o pecado de Adão e Eva, automaticamente o homem, ele perdeu essa semelhança da imagem de Deus. Porque toda essa moralidade estabelecida no coração do homem se corrompeu. A gente vai ver que logo em seguida ao pecado, Caim, ele vai matar Abel. A gente vai ver que ali o ódio começou, a inveja começou a entrar no coração do homem. Mas não foi algo que Deus criou, foi algo que o pecado trouxe para a humanidade. Deus, em sua perfeita vontade, unidade com Deus, Filho e Deus Espírito Santo, então vai estabelecer o plano da redenção. Qual plano? O plano da redenção. Porque aquilo que Deus tinha criado, que era perfeito, agora, através do pecado, se desfez. E o homem estava agora totalmente morto em seus pecados e suas transgressões. Morto em suas práticas, morto espiritualmente, aonde nele não haveria mais vida. E então Deus, ele vai estabelecer o propósito da redenção. O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, enviando Jesus Cristo para vir morrer pelos nossos pecados,
ressuscitar ao terceiro dia, e o Espírito Santo de Deus vir como penhor, como certeza de que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus. Mas qual é o propósito dessa redenção? Primeiro, salvação. Qual? O primeiro propósito da redenção é salvação. Mas tem um segundo propósito da redenção, que é santificação. Santidade. Esse é o propósito que Deus estabeleceu. Para ficar mais claro na nossa mente, vamos imaginar comigo, você dentro de um poço de lama, morto. E então, Cristo vem e tira você de lá, e ressuscita, dando vida. Agora você está salvo? Sim, em Cristo Jesus. Porém, ainda precisa se limpar de toda a lama espalhada pelo teu corpo. Assim somos nós, e assim é a doutrina da santificação. Nós estávamos mortos na lama. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, andando segundo o costume do mundo, andando debaixo de pensamentos, vontade da carne. Ele foi e nos deu vida, nos tirou dessa morte, nos tirou dessa lama. Porém agora, entra a santidade, a santificação, que a gente precisa se limpar dessa lama estabelecida. A santificação, ela ocupa um lugar central dentro do plano da salvação. Em Efésios capítulo 1, verso 3, vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, antes da fundação do mundo. Quando? Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Aqui a gente tem 2 pontos. Primeiro, ele nos escolheu. Fala para o teu irmão, foi o Senhor que te escolheu. Fala com convicção aí para ele se sentir escolhido. Fala com ele, foi o Senhor que te escolheu, meu irmão. Do jeito que você falou aí, ele ficou em dúvida. Foi o Senhor que nos escolheu, amém? Se nós estamos aqui, se hoje nós podemos ouvir a respeito do Evangelho de Cristo, desejar o Evangelho de Cristo, meu irmão, não tem mérito nenhum seu. Se eu estou hoje aqui pregando a palavra do Senhor, não tem mérito nenhum meu. Eu estou aqui pela graça do Senhor, porque Ele me alcançou, Ele me tirou do império das trevas e me levou ao reino de luz. Foi Ele que me deu vida, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me salvou, foi Ele que escolheu para que nós pudéssemos estar aqui hoje adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Ele nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, o Senhor já tinha escolhido eu e você, meu irmão, para estarmos aqui adorando e exaltando o nome dEle. Segundo ponto, qual a finalidade de eu ser um escolhido? O objetivo da nossa eleição foi para sermos santos. Fala comigo, o objetivo da nossa eleição foi para sermos santos. Aqui diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. O objetivo da nossa eleição foi para sermos santos. O plano original de Deus não é tirar somente a culpa do pecado, mas também do poder do pecado. Romanos capítulo 8, verso 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O objetivo, o propósito
de Cristo vir e morrer pelos nossos pecados, nos dar salvação, foi para que nós pudéssemos viver uma vida santa diante do Senhor. Uma vida santa aqui na terra. Se eu tiro a santidade, se eu tiro a santificação, o Evangelho de Cristo não existe em mim e em você. O que é a santificação? Pergunta para o teu irmão, vê se ele sabe. Você sabe? Santificação é sermos semelhantes a Cristo. É uma obra do Espírito Santo em nós e que nos faz ser parecidos com Ele. Ele não nos elegeu para sermos ricos. A eleição não é para você ser próspero. A eleição não é para você ser bem-sucedido. A eleição não é para você ser o cara mais inteligente de todos. A eleição não foi para te dar fama. Princípios corretos faz com que você prospere. Princípios corretos faz que a tua família seja abençoada. Mas não foi para isso que Ele nos elegeu. Ele nos elegeu para sermos santos. Santos. Quem rejeita a santificação, rejeita o próprio Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o fincador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também está o seu Espírito Santo a vocês. Eu rejeitar a doutrina da santificação, eu rejeitar a santidade, não é rejeitar uma palavra que eu estou pregando. Não é rejeitar ao homem, não é rejeitar a uma linha teológica de pensamento. Rejeitar a santidade, rejeitar a santificação, é rejeitar o próprio Deus. O propósito de Cristo morrer na cruz é para salvar e santificar a igreja. Efésios capítulo 5, verso 25 vai dizer: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, Cristo se entregou para a igreja. Mas com propósito, para o quê? Para que a santificasse. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Foi para isso. É esse o propósito de Cristo. É esse o propósito de Cristo ser pendurado no madeiro. É esse o propósito do Senhor morrer por nós. É esse o propósito de dele nos dar salvação para a santificação. A santificação nós podemos colocar em 3 pontos: redenção, purificação e boas obras. O que isso quer dizer? Tito capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Trazendo o quê? Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa,
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim do quê? A fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, marca, dedicado à prática de boas obras. Ele nos salvou, para o quê? Para nos limpar de toda a impureza, de todo o pecado, de toda a sujeira que estava em nós, para que nós pudéssemos ser um exemplo, para que nós pudéssemos ser como primícias, como nós pudéssemos ser do teu povo escolhido para as boas obras. Esse é o propósito, isso é o Evangelho. Redenção, purificação, boas obras. Boas obras salvam alguém? Salvação não é por obras, mas as boas obras revelam aqueles que foram salvos. As boas obras revelam aqueles que de fato foram limpos. As boas obras revelam aqueles que de fato foram regenerados em Cristo Jesus. Não tem como eu dizer que sou cristão se as minhas obras dizem tudo ao contrário. É o que Tiago diz. A fé sem obra, ela é morta. A obra salva? Não. Mas se você diz que tem fé e as tuas obras não declaram a tua fé, é porque você nunca encontrou a salvação em Cristo Jesus. Talvez você seja apenas um religioso. Talvez você seja apenas alguém que está aqui. Como a palavra de Deus fala, um porco lavado que voltou para sua lama. Era porco, foi lavado, batizado, voltou para a lama, mas nunca deixou de ser porco. Amém? Estão quietinhos? Quando começa a santificação? Fala comigo, quando começa a santificação? Primeiro, eleição e predestinação. Não é por você. É Ele que nos elegeu, é Ele que nos escolheu, é Ele que nos predestinou, é Ele que nos separou. A palavra fala, vários textos, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou. Segundo ponto, regeneração. Por quê? Nós estávamos mortos em nossos pecados. Morto consegue responder a algo? Morto consegue ter sentimentos? Morto consegue se arrepender? De forma alguma. Então a redenção, a regeneração é tirar o morto do estado de morte e trazer ele à vida. E é assim que nós conseguimos responder com fé ao chamado do Evangelho. Caso contrário, nada. Então, eleição, regeneração ou chamado eficaz. Terceiro, justificação, que é tirar a culpa do pecado que estava em nós. Nós somos considerados justos, não por obras nossas, mas nós somos considerados justos, porque Ele se entregou para nós, por nós, por causa da justificação, a justiça de Cristo, que é imputado sobre cada um de nós que estamos aqui, e não méritos próprios, méritos humanos qualquer. E o quarto ponto é a santificação, qual que é? Nos livrar do poder do pecado. Então o significado de santificação é separação de algo para algo. Repita comigo, separação de algo para algo. Santificação é isso. Santificação é você ser separado de algo para algo. É você ser tirado para cumprir o outro propósito. Separação do pecado e consagração para Deus. Cortado e colocado à parte para um uso pessoal de Deus. Santificação. Santificação, nós podemos colocar ele em 2 pontos. Fala comigo, santificação. Podemos colocar em 2 pontos. Primeiro, posicional. Qual? Esse posicional é a união com Deus. Quando ele acontece, todos aqueles que de fato foram salvos serão limpos e lavados. Caso contrário,
nunca foram salvos. O primeiro é o posicional. O primeiro você não tem mérito algum. Foi o Senhor que te chamou para ser santo. E esse santo aqui não é de santificado, mas santo de salvo. É o posicional. A partir do momento que você consegue responder com fé ao chamado do Evangelho, a partir do momento que você crê em Cristo Jesus, a partir do momento que Cristo te regenera e você se arrepende dos seus pecados, nós temos a santificação posicional. O nosso estado antes era de mortos espiritualmente, mas agora em Cristo Jesus nós somos santos, salvos, separados, escolhidos por Deus para viver o propósito que Ele estabeleceu. E o segundo é o experimental. Qual? Esse tem a nossa participação. É a mortificação da carne por meios da graça. E a santificação experimental, ela tem dois aspectos. Primeiro, trabalhar para nos separar do pecado, do mundo, do diabo e das paixões carnais. Esse é o primeiro ponto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Abra comigo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Acharam, amém? Diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou. Primeiro ponto é esse. Se eu sou santo, de fato, separado, escolhido por Deus, respondi com fé ao chamado do Evangelho, me arrependi dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, automaticamente, esse primeiro ponto na santificação experimental é eu me separar do mundo, me separar do pecado, me separar de tudo aquilo que me afasta de Deus, de tudo aquilo que traz práticas carnais, paixões carnais, desejos carnais. Então o primeiro ponto é que eu tenho que me separar de tudo aquilo que é impuro e é contrário à vontade de Deus. Em 2 Coríntios, abram comigo, capítulo 6, verso 14. Olha o que Paulo vai dizer para aquela igreja a respeito do jugo desigual. Jugo era o que prendia os bois. Vocês sabem o que é jugo? Jugo era os que prendiam os bois, que ficavam aqui. O boi colocava a cabecinha dele lá, e do outro lado vinha o outro boi e colocava a cabeça dele também. E os dois iam juntos viver num propósito, fazer algo que estava determinado para que eles pudessem fazer. Um serviço, um trabalho, e por aí vai. Aí aqui, em 2 Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 6, verso 14. Não se ponham em jugo desigual com os? Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão os meus e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
O que ele está dizendo, que Paulo está mostrando, é o seguinte: olha, uma vez que você foi salvo, uma vez que você é santo, uma vez que você é separado, uma vez que Deus pegou você que estava morto ali no poço de lama, tirou você de lá, lavou você, limpou você. Agora, quando você colocar o seu jugo, a tua cabeça no jugo, não coloca do outro lado um jugo desigual. Não tem como eu colocar minha cabeça, agora que eu sou santo, e permitir que do outro lado entre alguém que não vive os mesmos princípios, os mesmos propósitos, as mesmas verdades, as mesmas vontades que o Evangelho de Cristo estabeleceu. Porque afinal, qual união haver? Como que os dois irão cumprir o mesmo propósito? Como que os dois irão cumprir a mesma vontade do Senhor? Como que os dois irão chegar a algum lugar? Qual união há entre o crente e o descrente? Qual união que há quando você faz associação com alguém que não tem os mesmos princípios, as mesmas verdades que você? Isso nós falamos sobre relacionamento, falamos sobre sociedade, falamos sobre estar caminhando, falamos sobre tudo. Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está falando. Não é eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor que está nos ensinando. Porque não há união, sabe por quê? Porque não há propósito. Porque eles não vão chegar em lugar nenhum. Um vai querer ir para o lado esquerdo, outro vai querer ir para o lado direito. Uma vez que nós fomos lavados e salvos em Cristo Jesus, não dá para viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não dá para viver de qualquer forma. Eu não creio nisso. Você não está rejeitando a minha palavra, você está rejeitando ao próprio Senhor. Porque rejeitar a santificação, rejeitar a santidade, é rejeitar o próprio Deus. Quando coloco minha cabeça em um jugo, não posso colocar qualquer um do outro lado. Porque não há união entre um salvo e um não salvo. Não há união entre Deus e o maligno. São duas coisas que não podem andar juntos, jamais. Amém? O outro ponto é estar disponível para o uso pessoal de Deus e me parecer com Ele, o representando no mundo caído. O outro ponto é esse. Os dois aspectos estão do experimental. O segundo é estar disponível. O primeiro é eu me separo de toda imoralidade, de todo pecado, de tudo aquilo que suja. E o segundo é estar disponível para o uso pessoal de Deus e me parecer com Ele, o representando no mundo caído. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele me tira do mundo, me limpa do mundo, me devolve para o mundo e diz: ganhe o mundo. Você quer compreender o que é santificação? Ele me tira do mundo, me limpa do mundo, agora ele me devolve ao mundo e diz: ganhe o mundo. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. E representar Deus não é uma marca de roupa. Representar Deus não é um ritual religioso. Representar Deus não é uma linha teológica ou palavras filosóficas, não. Representar Deus é carregar em nós a santidade de Cristo. Caso contrário, você nunca teve intimidade com o cristianismo. Caso contrário, você nunca conheceu Deus. Caso contrário, a salvação nunca chegou na tua porta.
Mateus capítulo 5, verso 13 vai dizer: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ínsipdo, como lhe restaurará o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal tem sua propriedade, e se perder a sua propriedade, ele perde o seu valor. Não serve mais para nada. Um cristão sem santidade é um cristão sem valor, pois perdeu a sua propriedade. Um cristão sem santidade é um cristão sem valor, pois perdeu a sua propriedade. Já viu pessoas que se desviaram? Que estavam andando no caminho do Senhor e de repente saíram? Não perde o brilho? Você olha, você não vê às vezes pessoa amargurada, parece sem cor, diferente, estranho. Isso acontece conosco. Pisa fora para você ver. Porque o que dá valor a nós e a nossa propriedade como cristão é a santidade que nós carregamos. Se a pessoa ela vacila e peca e ela chega na igreja, você vai ver ela cabisbaixa, chateado, pensando o que está fazendo aqui, porque nem queria vir no culto. Triste, amargurado, porque ele perdeu a sua propriedade. Não perde a salvação, mas perdeu a alegria da salvação. Porque um cristão salvo de fato, ele não perde a sua salvação. Cristão salvo de fato, mas perde a alegria da salvação. Há uma tristeza no coração, porque ele perdeu a sua essência, perdeu a sua propriedade. A santificação, ela revela Deus ao mundo. Repitam comigo, a santificação revela Deus ao mundo. Filipenses capítulo 2, verso 14, abram comigo. Filipenses capítulo 2, verso 14. Diz assim: façam tudo sem e nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiro no mundo. Fala para o teu irmão, você é um luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse é o nosso propósito. Nós somos luzeiros neste mundo. Porém, se você não vive uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida correta, de acordo com a palavra, meu irmão, nós não estamos servindo para nada. 88% do Brasil diz ser cristão, mas não tem cristianismo, não tem santidade. Os pontos de droga continuam abrindo, os bares continuam abrindo, os prostíbulos continuam abrindo, a cultura continua cada dia mais depravada. É 88% que frequentam uma igreja e dizem ser cristão. Ser cristão não é estilo de roupa. Ser cristão não é cor de parede. Ser cristão não é você entrar dentro de um templo. Ser cristão não é você cumprir rituais religiosos. Ser cristão é ter uma vida de santidade. E se você não vive uma vida de santidade, você nunca conheceu a Cristo. Amém? O que a santificação não é? Primeiro, a santificação, ela não é um isolacionismo. Ou seja, agora que eu sou santo, então eu não posso mais me andar com outras pessoas. Agora
agora que eu sou santo, eu tenho que ficar preso dentro da minha casa e não posso mais visitar a minha família. Não, agora que eu sou santo, eu tenho que ficar aqui só dentro da igreja, só dentro da igreja, só dentro da igreja. Não, meu irmão. A maioria das linhas de pensamento filosóficas, teológicas, que foram para esse lado, se prenderam dentro de um lugar, esse lugar se tornou pior do que o mundo. A santidade não é viver isolado da sociedade. Não é a sociedade que contaminou o homem. Foi o homem que corrompeu a sociedade. Se colocarem nós, você, eu, numa ilha, sem ninguém, a probabilidade de a gente corromper essa ilha é muito grande. Porque o pecado não está na sociedade. O pecado está no ser humano, caído, depravado, imoral em seus comportamentos, suas atitudes. Então, santificação não é eu me isolar. Quando as pessoas não convivem mais com seus familiares porque se isolaram, lógico que tudo tem limite. Mas a Bíblia jamais ordenou e falou para nós que nós devemos nos isolar. Jamais falou que nós devemos andar como religiosos, fanáticos. Como se o outro tivesse uma doença e nós a todo momento fosse pegar essa doença. Não! Isso não é santidade, isso é religiosidade. Isso não é santidade, é religiosidade. Como que nós vamos ser luzeiros para essa humanidade, para essa sociedade, se nós estamos guardados debaixo da cama? Como que nós iremos temperar, através da propriedade que existe em nós, essa sociedade, se nós ficarmos guardados dentro de um pote? E enquanto isso, a tua família está se perdendo. Enquanto isso, o teu bairro está se perdendo. Enquanto isso, as pessoas que estão ao seu redor não estão conhecendo Jesus Cristo. Porque aquele que foi chamado para ser luz em meio às trevas, está guardado. Não foi para isso que Deus nos chamou. Santidade não é isso. Santificação não é isso. Santificação não é perfeccionismo. Infelizmente, nós somos uma natureza depravada, uma natureza caída. Paulo vai dizer aos romanos, todos pecaram, estão desconstituídos da glória de Deus. Como nós queríamos não pecar, mas aquele que disse não tem pecado, já pecou. É um pecado que habita em nós. Porém, a diferença é que o santo cai, porém ele se levanta. O santo erra, porém ele se arrepende. O santo, ele erra, ele falha, mas ele não deixa de buscar a face daquele que é misericordioso para nos perdoar. Ele cai, porém ele se levanta. E chegará um dia que ele cairá pela última vez, que é a morte, mas se levantará pela eternidade com o corpo glorificado para sempre. Esse é o santo, meu irmão. É o santo que deseja Cristo. É o santo que entendeu a misericórdia e a graça do Senhor. É o santo que entendeu que é imperfeito e necessita desesperadamente daquele que é perfeito. Não estamos aqui porque nós somos perfeitos, não existe perfeccionismo aqui. E se você saiu da tua casa buscando perfeição, meu irmão, você não chegou no lugar correto. Porque aqui não existem pessoas perfeitas. O que existe aqui são pessoas imperfeitas, mas que desejam desesperadamente aquele que é perfeito. Porque quando aquele que é perfeito se manifestar, nós manifestaremos com ele, no corpo glorificado, longe do pecado. Já o pecado não terá mais domínio sobre as nossas vidas, e nós estaremos para sempre com ele, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
que se arrependem dos seus maus caminhos. O pecado na vida de um santo é acidente, meu irmão, e não uma transgressão, e não um caminho de iniquidade. Ele erra, ele se entristece, ele chora, não por uma religiosidade, mas porque jamais queria entristecer o coração de Deus, o coração do Pai. Não porque ele está preso a um sistema religioso, não porque ele tem medo de ir para o inferno, não. É porque ele tem medo de desagradar o coração daquele que ama, daquele que é perfeito, daquele que é Senhor das nossas almas, aquele que nos lavou e nos purificou, aquele que nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Um santo que ele deseja é Cristo, um santo que ele deseja é o Senhor, um santo que ele deseja cada dia mais viver uma vida de intimidade e busca com o Espírito Santo. Feche teus olhos. Sem santificação não há salvação. Se você não deseja a santidade, você precisa desesperadamente se arrepender diante do Senhor. Se você não deseja uma vida de santidade, é porque talvez o Espírito Santo de Deus ainda não está dentro do teu coração, e você ainda continua morto em suas transgressões, pecados, vida mundana, paixões carnais, desejos imorais. Mas o Senhor nos está dando uma oportunidade hoje de nos arrependermos e buscarmos a santidade no Senhor. Entender para que fomos chamados, entender que Ele nos tirou do poço da lama, mas não foi para viver com lama no corpo, mas para sermos lavados e purificados, como uma noiva sem mancha, como uma noiva purificada pelo Senhor, como uma noiva a qual Ele se entregou para santificar, tendo nos purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito algum.